Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E eu quero desde já agradecer aos novos inscritos e já pedir para você dar o certinho, pedir para você comentar e pedir para você compartilhar. E eu quero começar fazendo uma referência ao senhor Mauro e a minha solidariedade a ele. Eu não vou colocar aqui a foto dele todo ensanguentado para evitar algum tipo de problema com o YouTube, porque eles têm as suas regras. Mas a verdade em conteste é que esse senhor, com 69 anos, foi agredido por um grupo de bolsonaristas, três, sendo parece que duas mulheres e um homem, na faixa de 30 anos, e tudo, a motivação de ser de uma peça teatral, você deve estar sabendo desse assunto, mas é só para reiterar, e porque ele estava na mochila dele com o adesivo da Benedita da Silva. Então, isso é a prova cabal de que essa gente é covarde, essa gente é passada, essa gente não tem noção, e eles querem criar um Estado teocrático. E aí é onde entra o perigo da chamada extrema-direita, que, aliás, eu vou fazer um vídeo, preparem-se, o título será "Não é a esquerda que vai perseguir os cristãos, é a extrema-direita". Fique ligado, porque eu estou preparando esse conteúdo. Ele vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou passar por alguns detalhes de história para chegar neste ápice do que vai acontecer adiante de forma muito mais severa do que já está acontecendo. E agora um novo absurdo, que é esta cartilha que foi feita, sendo distribuída gratuitamente, do PL Mulher, que é realmente um absurdo. Então eu trouxe, como eu sempre trago, alguém para contribuir com o nosso conteúdo, alguém que possa nos trazer relevância. Mas eu quero deixar claro, se você ficar apenas assistindo o vídeo por 2 minutos e sair, então não venha, se desinscreva do canal. Eu quero pessoas que estejam comprometidas com a democracia, que estejam comprometidas com a reeleição do nosso presidente Lula, que estejam comprometidas que a gente possa eliminar esse tal bolsonarismo, essa seita satânica que nasceu e que continua andando por aí. Essa que é a grande verdade. Então, eu quero contar com a sua colaboração e quero também pedir para você apoiar o canal, para que a gente possa crescer, convidando outras pessoas a se inscrever junto, para vir para nós somar mais vozes na nossa caminhada, que é muito importante e não tem nada a ganho. O Lula andou crescendo nas pontuações, mas infelizmente, ainda tem gente que vai votar em Flávio Bolsonaro. E eu vou fazer um conteúdo especialmente sobre isso, quem vota em Flávio Bolsonaro. Mas isso é outro tipo de assunto. Então vamos agora assistir ao absurdo que este PL Mulher está fazendo e quem são essas mulheres que estão se sujeitando a essas pautas ridículas, danosas, antidemocráticas, extremamente acima do conservadorismo, uma coisa absurda. Sem mais delongas, vamos botar essa moça aqui no palco para que ela possa explicar para a gente o que está acontecendo. Eu fui dar uma pesquisada em algumas matérias que já estão em vários sites e agora vamos ver ela falando porque é absurdo. Não deixe de assistir até o fim e volta comigo para o meu comentário final. Estou contando com a tua presença. Fica aí. Assiste aí, vamos lá. Cristã está usando as mulheres contra a autonomia das próprias mulheres e contra a proteção integral de crianças e adolescentes. Qualquer semelhança com o conto da Aya não é mera coincidência. Acompanha comigo o que tem dentro dessa cartilha. Elas criaram o Sem Selho Nutelar, uma caricatura do Conselho Tutelar dizendo que ele estaria sendo ocupado por militantes de esquerda, ideologia woke, socialismo e comunismo interferindo na educação dos filhos. O texto fala em denúncias de intervenções indevidas e em membros aplicando ideologias contrárias às crenças dos pais. Essa é uma forma de tentativa de transformar um órgão de proteção da infância em inimigo da família conservadora. A cartilha também fala de identidades fluidas, expressão de gênero, feminismo radical, toxicidade da masculinidade e apresenta isso como uma pressão para mudar o que as crianças devem acreditar. Elas também estão chamando de woke pautas como aborto, drogas e ideologia de gênero. A escola pública é apresentada como espaço de doutrinação. A cartilha diz que professores deixam a matemática, o português e ciências de lado para impor ideologias políticas e de gênero. A cartilha manda as mães procurarem sinais de agenda woke em desenhos, filmes e livros das crianças. E se encontrarem algo, organizar reclamação formal na escola, na secretaria e na Câmara Municipal.
Um outro ponto é a ligação da universidade pública a drogas, festas e a doutrinação. O texto coloca na boca dos personagens jovens fictícios que eles criaram dentro da cartilha o medo de ir para a universidade pública por causa da doutrinação, festas, drogas, e depois afirma que universidades, especialmente as universidades públicas, estariam cheias de ideologias esquerdistas. Além disso, associam cursos de humanas à doutrinação ideológica mais forte, bebedeiras, vandalismo e atividades desconectadas do ensino. É uma desqualificação direta da formação crítica e universitária. E o ponto mais absurdo, na minha opinião, foi o aborto ser comparado a crime, roubo, guerra e a Hitler. Essa é uma forma de esmagar qualquer debate sério sobre saúde pública, estupro, risco de vida, pobreza, autonomia corporal e maternidade compulsória. O feminismo aparece como uma ameaça à mulher. A cartilha associa críticas à maternidade compulsória, à dependência feminina e aos papéis tradicionais a um olhar poluído sobre ser mulher, mãe e esposa. A mensagem que a mulher que deseja independência teria sido contaminada por ideias ruins. Em O Conto da Aia, mulheres também são usadas para controlar as outras mulheres. E na cartilha, a direita faz algo parecido em versão brasileira. Percebe o que está acontecendo? A mulher que poderia estar sendo chamada para disputar poder está sendo convocada para vigiar a escola, defender moral cristã, combater o feminismo e servir de base doméstica para um projeto político masculino, religioso e autoritário. Não assista a isso como uma espectadora. Não deixe esse vídeo morrer aqui. Se eles estão organizando a submissão, nós vamos organizar a liberdade. Desperta! Se eles estão organizando a submissão, nós vamos organizar a liberdade. Eu acho que esse vídeo falou tudo. É isso que está acontecendo. Como eu disse no início, eles querem um Estado teocrático. E é um absurdo. E aí eu vou fazer um comentário pessoal. Essas mulheres do PL, essas mulheres conservadoras, ou elas têm problema de libido, ou como países africanos que cortam o clítoris das mulheres para que não tenham prazer, ou elas são muito mal amadas, ou elas têm uma franga muito refreada dentro delas, que elas têm um medo enorme de soltar. Com todo respeito a você, que é da nossa comunidade, é um absurdo isso. A mulher tem seus deveres, a mulher tem que ter os seus comportamentos, mas ninguém pode cercear ninguém de fazer coisas que sejam dentro de um processo democrático. Porque, ao contrário do que essa gente está pregando, eles estão tornando a democracia como algo extremamente nefasto, nocivo. E não é, porque a democracia tem regras. Para ser democrata, tem que estar atrelado às leis vigentes no país. E ninguém foge disso. Você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de credo, você tem liberdade de tudo, enquanto isso não infringe o direito do outro. A partir daí, já pode passar a ser crime. Então, nós temos que julgar essa gente, todas elas criminosas, porque elas estão fazendo um atentado subliminar contra o Estado democrático de direito. Simples assim. Esse era o recado, então não deixe de dar o teu certinho, de comentar o que você achou disso aí, e compartilhar esse vídeo para outras mulheres, outros homens, para todo mundo, porque nós não podemos permitir que isso prospere, como já aconteceu recentemente com o senhor Mauro. Quanto mais vai acontecer? E quanto mais nós vamos ficar apenas assistindo, ou ficando calados, ou não fazendo o embate necessário. Aliás, com o bolsonarista, o chamado Raiz, não tem diálogo. Com eles, não tem diálogo. Simples assim. Veio o enfrentamento, boletim de ocorrência, a abertura de processo por dano moral, por crime, seja pelo que for. E já era. Não tem assunto. Está dado meu recado, que aqui é a voz libertadora, a verdade do bem quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, um beijo no teu coração, fica com Deus e nos vemos em breve, amanhã. De novo, com a graça de Deus, e eu vou dar o meu tchauzinho e aquele fui. E é louco que entra, né?